Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História, e hoje nós teremos uma aula de Sociedade da Borracha. A Sociedade da Borracha é um conteúdo de história que aborda a modernização e o aumento populacional na região norte do nosso país. O legal disso tudo é que nós aprendemos dentro desses estudos que o Brasil, na verdade, é a história de vários Brasis. Cada região tem uma cultura, tem uma história diferente. No caso da região norte, durante meados do século XIX até o início do século XX, vai se desenvolver nessa região a produção, né, ou melhor dizendo, a extração do látex. O látex vai se tornar muito importante para o desenvolvimento dessa região devido a uma necessidade da Europa, né, de extrair esse produto para transformar esse produto em borracha. Bom, por que a Europa vai passar a ter tanta necessidade em ter esse produto em mãos? O látex, né, que transformado se torna borracha, ele é importante para a confecção de pneus. E esses pneus eles vão ser muito utilizados em quê? Em objetos como bicicleta e carros. Tanto os carros quanto as bicicletas, eles surgiram como avanços tecnológicos nos meados do século XIX na Europa. Então eles vão rapidamente cair no gosto popular e vão se tornar importantes, né, na vida dessas cidades europeias. Dentro disso, cada vez mais pessoas vão se interessar em comprar tanto a bicicleta quanto depois o carro, e com isso vão se aumentar, melhor dizendo, cada vez mais a busca pelo látex e, consequentemente, né, esse látex para transformá-lo em borracha e pneu. Bom, um local rico em látex nessa época era justamente a região norte do nosso país. As regiões banhadas por rios, onde você tem, né, de certa forma, árvores às margens desses rios. Essas árvores que são as seringueiras, elas se desenvolvem nesse tipo de ambiente. Então, cada vez mais as pessoas vão sair de diferentes pontos do Brasil para irem para essa região e buscar, né, a extração, né, do látex nessas seringueiras. O detalhe é que essas pessoas que saíam de pontos diferentes do Brasil se direcionando à região norte, eles tinham que ficar em algum lugar, certo? Eles tinham que utilizar a ferramenta, eles tinham que utilizar a moradia de alguém, e dentro disso vai existir a relação dos seringueiros e os seringalistas. Bom, os seringalistas eram os caras que tinham dinheiro e contratavam pessoas para extrair esse látex na floresta amazônica, principalmente. E os seringueiros, por sua vez, né, como eles não tinham onde morar, como eles não tinham as ferramentas devidas para fazer isso, eles acabavam fazendo o quê? Trabalhando para os seringalistas, né, extraindo o látex, e dentro desse trabalho ele pagava a moradia dele, ele pagava a comida que ele se alimentava e ele pagava as ferramentas que ele utilizava. Só que isso acabava se tornando o quê? Um círculo vicioso, já que cada vez mais o seringalista virava para o seringueiro e falava: olha, você está me devendo e você não pode sair daqui sem pagar tudo que você me deve. Então gerou-se, a partir dessa relação, uma espécie de início da escravidão contemporânea, que é o tipo de escravidão que muita gente denuncia hoje em dia. Até hoje existe no Brasil esse tipo de escravidão, onde, né, o dono de uma terra contrata pessoas para trabalhar lá, e essas pessoas vão pagando, né, o uso da moradia, o uso dos alimentos, né, daquele senhor, e acabam ficando presas às mãos desse proprietário devido às questões de dívida. Então acaba que vira-se um círculo vicioso. Então esses seringalistas, eles acabavam explorando muito esses seringueiros que ficavam presos, atados a esse tipo de situação. Então a galera foi em massa para essa região norte, buscando o chamado ouro branco, que era, né, o látex, mas no fim das contas muitas pessoas ficaram presas nesse tipo de relação, certo? Quem realmente ganhou muito dinheiro com o ouro branco, com o látex, foram os seringalistas.
Dentro disso, dentro desse dinheiro que passou a circular na região, a borracha, né, o látex, ele vai se tornar o segundo produto mais exportado no Brasil, e o Brasil em si vai se tornar, durante um tempo, o maior exportador de látex do mundo. Então, com esse dinheiro circulando, com a importância e a relevância do látex, da borracha para a região norte, vão surgir novos elementos dentro das cidades do norte, ou seja, dentro daquela época, né, onde a Europa vivia os ares da Belle Époque, que é a modernização das cidades, o aumento da qualidade de vida dos habitantes na Europa, a questão do luxo, dos novos objetos, das novas tecnologias. A região norte vai desenvolver cidades como a cidade de Manaus, que vai ter diversos teatros, diversos cafés, e ela vai se espelhar muito no modelo europeu. Então, durante essa época da Sociedade da Borracha, o norte vai conhecer uma modernização e um aumento, né, da busca por elementos culturais da Europa. Então, essas cidades, como eu citei, a cidade de Manaus, vão se modernizar muito, e a sociedade dentro dessas cidades também vai sofrer fortes transformações culturais, certo? Dentro disso, nós temos também um aumento da população, já que antes a região norte era despovoada e agora, com a busca pela corrida do ouro branco, muitas pessoas da região nordeste e de outras regiões, que incluem a região centro-oeste e até mesmo a região sudeste, vão se direcionar ao norte na busca, né, por extrair esse látex para enriquecer. Bom, e por fim, nós temos dentro dessa corrida pelo ouro branco uma dispersão de pessoas para diferentes áreas do norte. Inicialmente, elas vão se concentrar na região do atual estado do Amazonas, assim como o Pará e uma parte de Tocantins. Mas, durante essa corrida, ao longo das décadas que vão sendo atravessadas, né, no final do século XIX e início do século XX, eles vão chegar no Acre. E ao chegarem ao Acre, vai haver uma disputa entre os bolivianos, que exploravam aquela região, e os brasileiros. Sabendo que cada vez mais brasileiros chegavam naquela região, os bolivianos vão vender aquela área para uma empresa norte-americana. E isso vai gerar uma verdadeira disputa, que vai levar a uma batalha entre brasileiros e bolivianos. Os brasileiros conseguem vencer o conflito, mas para evitar mais problemas, o Brasil acaba assinando no Tratado de Petrópolis a compra do Acre. Então o Acre é comprado pelo Brasil, certo? E dentro desse Tratado de Petrópolis, além de pagar uma quantia para a Bolívia, o Brasil também vai assumir a responsabilidade de construir uma estrada de ferro que ligasse pontos, né, de extração de látex próximos à Bolívia até as regiões mais centrais da região norte do Brasil. Essa obra vai gerar muitos custos, tanto de dinheiro quanto de vidas, e no final das contas, quando ela chega a estar pronta, a atividade da borracha já não estava tão lucrativa assim para o Brasil e para a região norte, já que dentro dessa lógica de exportação de borracha, os holandeses e os ingleses vão levar mudas da planta da seringueira para regiões na Ásia, onde eles tinham, né, colônias, e vão cada vez mais extrair esse látex com mais velocidade e vão se tornar maiores produtores de látex e borracha do que o Brasil. No Brasil existia-se muitas seringueiras, mas essas seringueiras elas estavam isoladas, ou melhor dizendo, elas estavam distanciadas dentro da vastidão do território da Amazônia. Então, para um seringueiro conseguir tirar 1 quilo de látex, demorava semanas, enquanto o pessoal, né, os colonos holandeses e ingleses na região asiática conseguiu extrair isso com muito mais velocidade, extrair 1 quilo de látex com muito mais velocidade. Então é isso, né? A região norte ela ganha esse surto de população, de modernização a partir da sociedade da borracha, que vai, né, de certa forma, perdendo força, né? A produção da borracha vai perdendo força
até mais ou menos ali o final, né, da segunda década do século XX. Bom, espero que vocês tenham compreendido, galera, e dentro desse contexto de Belle Époque que eu citei para vocês, dentro desse capítulo, Belle Époque na Europa, nós vamos ter na próxima aula o início da Primeira Guerra Mundial, onde nós vamos abordar justamente a Belle Époque europeia e todos os contextos de cada país, né, da Europa, que está ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, abordando como estava a sociedade antes da Primeira Guerra Mundial. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só buscar o contato através do e-mail e sigam o roteiro de estudos. Um forte abraço, galera, e até a próxima.